Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Tem Outro País. E hoje eu queria falar até sobre um assunto bem polêmico, tá? Eu venho acompanhando aí muitos vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook, que vem falando até algumas coisas a respeito disso, tá? Então eu queria falar a respeito, já adianto que é uma coisa bem polêmica, tá? Que seria simplesmente aí a situação atual do Brasil, tá? Eu quero fazer um contraponto aí com relação à imigração também, tá? Já que eu tô aqui na Suíça e tudo mais, então para mostrar para vocês um ponto aí, a questão aí no meu ponto de vista, estando aqui e vendo o que está acontecendo aí no Brasil. Bom, recentemente eu ouvi falar que o Brasil está prestes a modificar a sua moeda para o Drex, né? Que seria uma moeda digital, seria como se fosse um Bitcoin brasileiro, tá? E o que eu venho acompanhando nas notícias é que muita gente anda preocupado e com razão a respeito disso, tá? Que isso vai trazer rastreabilidade e controle do governo com relação ao dinheiro de todo mundo. Bom, isso já vem acontecendo de outras formas, através dos próprios impostos são cobrados, né? Já é possível o governo fazer isso para cada cidadão. Então isso não é uma novidade, isso já a questão do controle, saber o que cada um movimenta, né? Isso já é possível. Isso uma grande fatia da população, né? E uma boa parte do faturamento de cada indivíduo. Só que com essa relação aí do Drex, a coisa realmente vai se agravar. Então, na minha opinião, isso vai ser realmente um controle absoluto. Então, a partir do momento que você não tem moeda para sacar, não tem nenhuma moeda de valor com você realmente, e sim numa conta digital que o próprio governo pode ter acesso, né? Lembrando aí que foi divulgado que o Banco Central que vai controlar isso, que vai administrar isso, ou seja, se é o Banco Central é do governo, então o governo vai ter acesso a todas as informações, seus ganhos e gastos também, porque você não vai conseguir sacar essa moeda, você vai fazer só as transações eletronicamente, tá? Então isso vai deixar você à mercê totalmente do governo de rastrear tanto os seus ganhos como os seus gastos, tá? Bom, enfim, onde eu quero chegar com tudo isso? Com todo esse controle, isso me leva a crer que num futuro bem próximo, o governo a qualquer momento ele pode ter o controle absoluto, como ele já tem numa boa parte, tá? Só que aos poucos ele vai mordendo cada hora uma fatia maior aí das coisas das pessoas, né? Então, bens, controle de mídia, controle de transporte, ou seja, vai chegar um momento que o governo vai ter um controle absoluto disso, e isso, na minha humilde opinião, é muito perigoso, tá? A partir do momento que o governo controla tudo, você assumidamente está dentro de uma ditadura, tá? Isso é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Porque se você não tem liberdade para fazer nada sem o governo saber, né, se você vai fazer alguma coisa e o governo tem que ficar sabendo antes de você fazer alguma coisa, isso já é controle absoluto e isso é ditadura para mim, tá? Pessoal, lembrando uma coisa, não estou falando de governo, não estou falando de partido, não estou falando de governante, não estou falando de ninguém. Estou falando de situação, tá? Não importa quem seja o governo. O que eu quero deixar bem claro aí para vocês, no meu ponto de vista, é o seguinte. Eu saí do Brasil, eu tinha 39 anos quando saí daí, tá? Então agora eu estou falando para todos os brasileiros. Eu saí com 39 anos daí. Então, quase 40 anos da minha vida, eu ouvi falarem que o Brasil era o país do futuro e o Brasil ia melhorar, tá? Então, foram 39 anos da minha vida no Brasil, que é um país maravilhoso. Mas essa história de que o país vai melhorar foi só balela, tá? Sempre foi um controle de inércia, né? Então, assim, melhorava um pouquinho, voltava. Então, aquela história, né? Dava um passo para frente, voltava um para trás, dava um passo para frente, voltava dois. Aí dava dois passos para frente, esperava um pouquinho, dava um. Então, assim, sempre foi. O Brasil sempre foi isso. Assim, no meu conhecimento de história de vida, sempre foi isso, tá? Então, assim, eu duvido muito que nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos o Brasil vá melhorar alguma coisa significativamente, tá? Então, para mim, mesmo que ele siga uma inércia de melhora, isso não vai fazer muita diferença na vida das pessoas, tá? Então, o que eu quero deixar esse vídeo com base no que eu vejo que acontece aqui na Suíça, tá? Com o que eu vivo aqui na Suíça e com o que está acontecendo no Brasil e com a minha história de vida no Brasil, tá? Embora eu tenha tido
uma ascensão, né? Eu sempre nadei contra a corrente, como muita gente nada contra a corrente no Brasil o tempo todo, né? Aquela história, você trabalha pra caramba, você vive uma insegurança constante, você tem que utilizar às vezes um transporte público precário, ou mesmo que você tenha um carro, uma moto, você corre um baita risco aí de ser assaltado e ser morto no meio da estrada, da avenida ou na rua que você estiver. Você enfrenta um trânsito absurdo, valores de consumo, né, preço de consumo absurdo, combustível absurdo, né, com relação aos ganhos, aquela inflação volátil que toda uma hora melhora, outra hora piora muito e depois volta, então assim, nunca tem uma estabilidade econômica dentro do país, né? Então assim, no final das contas, é aquela história da corrida dos ratos, né? As pessoas hoje no Brasil, inclusive na minha opinião, na minha visão, isso é proposital, tá? Isso é controlado, é a corrida dos ratos. As pessoas trabalham para sustentar o governo e não ter absolutamente nada em troca, tá? Então, para quem não sabe o que eu estou falando, pesquisa ali no YouTube, Corrida dos Ratos, né? Vocês vão ver uma animação muito interessante que fala sobre isso, né? Aquela história da Matrix. Você é preso num sistema que você trabalha, 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 aí você entra em depressão, você sofre muito para aliviar essa dor. Você consome, 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 porque você acaba sendo alvejado pelas as propagandas, pela mídia, pelo marketing. Aí você consome tudo que você ganhou com todo esse trabalho suado, né? E você volta, né, a estaca zero. Então, ou seja, é aquela rodinha do hamster correndo, do ratinho correndo lá e você não sai do lugar. Vive a vida toda fazendo a mesma coisa. Mesmo muita gente aí, como foi o meu caso, eu estudei, fiz faculdade, né, me formei, fui tendo uma ascensão no meu trabalho, tá? Eu trabalho na área administrativa, trabalhei na área administrativa, então fui tendo uma ascensão. Só que chegou um determinado momento que eu parei e falei assim, não, peraí, eu tô me matando aqui, eu tô nadando contra a maré, mas parece que assim, eu saio de lugar, mas é coisa de centímetro a centímetro, eu não tô conseguindo dar um passo de evolução. Então, até quando eu cheguei aqui na Suíça, mesmo sabendo no idioma, né, tendo um choque cultural, um idioma diferente e tudo mais, eu percebi que mesmo com pouco aqui, eu dei um salto enorme, né? Aqui, mesmo com pouco, você tem uma vida mais digna, então você vê que as coisas acontecem, as coisas andam, sobra mais dinheiro para você, você tem mais recursos, você tem mais opções, você vive mais tranquilo, né? Tem menos estresse, não fica com essa tensão constante de insegurança, então assim, tanto econômica como de segurança, de vida mesmo, né? De você ser assaltado, tomar um tiro e morrer. Então, assim, aqui eu não tenho essa preocupação. Então, assim, com a visão que eu vejo, que eu tenho hoje, né, no Brasil, eu acredito que não, nas próximas décadas isso não vai melhorar. Acho que pelo contrário, o Brasil ele está numa situação de declínio, tá? Aí declínio eu entro em vários aspectos econômicos, políticos, morais, né, culturais. Né? O Brasil ele tem um problema muito sério cultural, tá? Então quando a gente fala assim, fica botando culpa no governo, né? Ah, mas o governo tá aí é assim, o governo tá aí assado. Peraí, quem que tá no governo faz parte da onde? Aí vê da onde essa pessoa que está no governo, o governante lá que tá lá, tá administrando o seu dinheiro, né? Porque se você paga os impostos, você é aquele governante que em teoria a pessoa escolheu, aquela pessoa lá está administrando toda a grana do país através dos impostos, né, que são recolhidos compulsoriamente. Então, assim, mas mesmo assim, tudo bem. Aquela pessoa escolheu, não escolheu mal, foi fraude, não foi, a eleição, tudo bem. Tirando tudo isso, essa pessoa veio da onde? Ela veio de outro país? Ela veio de outro planeta? Não veio. Essa pessoa veio da população brasileira. Era uma pessoa que estava na população brasileira, né, fazia parte, que faz parte do povo brasileiro, e se tornou um governante. Se tornou um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, um senador. Então, assim, se a gente contextualizar tudo isso, vamos tirar essa questão aí de, não, é um partido é bom, outro partido ruim. Não é questão de partido. Porque foi criado um sistema para quem entra nele ganhar muito dinheiro e o resto não ganhar. Então, aí que tá. Esse sistema foi criado por pessoas que fazem parte da população brasileira. Então, o problema tá só na política?
Não, a política, na verdade, é um caminho. Então, o cara que ele quer entrar na política, ele já pensa nisso. Eu vou entrar na política para ganhar grana. Ele não pensa em melhorar o país, ele não pensa em melhorar a população, né, às vezes a infraestrutura, a economia, ele não pensa nada disso. Ele pensa, eu vou entrar lá para ganhar, fazer carreira e ganhar dinheiro. Tá? Eu não estou falando que todos fazem isso, mas a maior parte faz. Ou seja, se quase todas, ou a maioria, uma grande parte dessas pessoas entram para fazer isso, o problema está onde, pessoal? O problema está no brasileiro. Tá? Eu sei que muita gente vai me encher o saco aqui nos comentários. Pode deixar esse comentário aqui. Me fala o que você acha disso. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, assim, eu vou olhar os comentários, tá? Mas eu quero, assim, que vocês saibam com sinceridade que essa é a minha opinião. Porque o problema não é naquele ou no outro partido ou político. O problema está no Brasil, no brasileiro, tá? O país, inclusive, nem tem culpa disso, né? A questão geográfica do Brasil é ótima, é maravilhosa. Aqui na Suíça a gente não tem nada próximo do que o Brasil é, em questão de recursos naturais e tudo mais. Não temos, tá? Aqui na Suíça. Aqui é muito precário essa questão de recursos naturais. Tanto é que, por exemplo, só para vocês terem uma noção, aqui comida é tudo importado, tá? Tudo assim, vamos colocar assim, 95%, tá? O que é produzido aqui na Suíça é muito pouco, tá? A gente tem muito... Primeiro porque o país é minúsculo. Então, assim, é muito pouca produção nacional aqui de alimentos, tá? Então, toda a parte de alimentos aqui, a maior parte, né, digamos assim, 95% aí, vamos colocar assim, vem da Itália, vem da Espanha, vem de Portugal, vem dos países próximos aqui, vem da França, tá? Alemanha e tudo mais. Então, assim, o Brasil, ele tem tudo isso, ele não precisa importar quase nada com relação a alimentos, que inclusive é a base, né, para com que a população se mantenha viva. Então, assim, o principal o Brasil tem. E muito, tá? Isso porque as terras agrícolas, as terras que podem ser cultiváveis, as terras cultiváveis no Brasil, eu acho que gira em torno do que? De 20%, eu acho que não chega nem isso, né? O resto é tudo reserva florestal. Imagina se o Brasil tivesse uma produção aí de uma escala muito maior que isso, por exemplo, 60% do território nacional. Nossa senhora, daria para alimentar aí o planeta facilmente, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, o problema não é o país, o problema é o brasileiro. E para o brasileiro ele mudar a mentalidade dele, leva muito tempo. Primeiro tem que querer, né? Aquela história do louco, né? Você pega uma pessoa que é louca, ou é um alcoólico, uma pessoa adicta a drogas e tudo mais. Aquela pessoa ela só vai mudar primeiro se ela quiser. E segundo, se ela quiser mudar, né, melhorar, vai levar muito tempo, tá? Não é uma coisa que acontece de um para o outro. Então o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo, que é a minha opinião sobre isso, nós brasileiros temos um problema cultural. Primeiro a gente precisa querer mudar. Então assim, para mudar isso, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que olhar para si e falar assim, pô, o que eu tô fazendo é certo? Então assim, eu furar a fila do banco, eu furar a fila de algum lugar que eu estiver, é certo. Se eu ver alguém deixando cair dinheiro no chão e pegar sem devolver, é certo isso? Eu ver que alguém errou no troco, na padaria lá, e não devolveu o dinheiro, é certo isso? Eu estou dando exemplos bestas, tá, pessoal? Tá? Se a firma que eu trabalho depositar um salário maior do que eu estou acostumado a receber, é certo eu receber e ficar quieto? Tá? Então, assim, essa história do jeitinho brasileiro tem complicado muito a vida do brasileiro. Então, assim, todos os políticos que estão e já estiveram e vão estar, né? Aí é o que futuro a gente pode mudar isso. Mas o que estiveram e estão hoje faz parte do reflexo da sociedade. Então, assim, se a gente tem uma população, eu não estou falando de todo mundo, tá, pessoal? Não estou falando que todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, todo mundo é mal intencionado. Mas uma grande parte, infelizmente, é, tá? Então, assim, esperar que se a gente pega uma fatia gigantesca da nossa população, a população brasileira, é desonesta, esperar que vá um governante que vai mexer com todo o dinheiro do Brasil, do país, e achar que esse cara vai ser honesto, é uma roleta russa, tá?
É você pegar uma arma e tentar e colocar uma bala lá e ficar tentando clec, 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 clec. Uma hora vai disparar, tá? E eu digo mais, é uma roleta russa tirando só uma bala e deixando o resto completo. Então, assim, na minha humilde opinião, o Brasil não vai mudar nas próximas décadas, não para melhor, tá? A gente está num declínio, o Brasil está num declínio e isso vai se perpetuar. Então, a minha sugestão é para você que está aí no Brasil, tá? Principalmente você jovem. Eu sei que a maior parte das pessoas que me assistem, elas possuem entre 35 e 40 anos, mais ou menos. Entre 30 e 40 anos, tá? Mas a média é de 35 anos. Mas para você que é jovem, 30 anos é bom ainda, tá? 40 anos dá tempo ainda, se correr. Mas a sugestão que eu dou para você, principalmente você jovem, você que está me assistindo e tem 20 e poucos anos, se pique daí, sai do Brasil, vai para um país de primeiro mundo, tá? Esquece universidade, esquece faculdade, esquece curso técnico. O que eu sugiro você a fazer é procure o seu passaporte europeu, né? Se você vai para os Estados Unidos, sei lá como é que você vai, parece que agora o pessoal está conseguindo ir para os Estados Unidos lá e viver legalmente, né? Entra lá, sei lá como, pela fronteira, depois aí pede para ficar lá e parece que consegue autorização. Não sei como é que está funcionando isso, mas pelo que eu tenho visto, parece que acontece mais ou menos assim. Espanha, parece que se você ficar um tempo lá, o pessoal te dá passaporte. Portugal também tá assim, tá? Então a minha sugestão é, procure as alternativas do país que você consiga entrar mais facilmente, país de primeiro mundo que você consiga entrar facilmente, que tem uma boa economia, que tem uma moeda forte, que tem emprego, tá? Dê um jeito de arrumar um passaporte de preferência legalmente, obviamente, né, que a gente está falando agora mesmo em corrupção, de coisa errada, então assim, esquece coisa errada. Tenta fazer o caminho certo, tá? Vai atrás disso. Tenta tirar o seu passaporte, se for passaporte europeu e tudo mais. Lembrando que a maioria das pessoas do Brasil, a maioria dos brasileiros, são descendentes de europeus, tá? Então não esqueçam que a história ali do indígena aconteceu há 500 anos, mais de 500 anos atrás. Então, assim, os europeus vieram em massa, foram em massa para o Brasil. Então, assim, o sangue indígena foi diluindo muito com o tempo. Então, se a gente for analisar quem é realmente descendente próximo de indígena, é uma fatia muito pequena. Tá? A maioria dos brasileiros tem algum parentesco europeu. Se você tem algum parentesco europeu, começa a ficar mais fácil aí a questão de você conseguir um passaporte europeu. E assim, estuda o idioma, conseguiu a possibilidade, conseguiu aí a forma de obter um passaporte europeu, estuda seriamente o idioma e saia do Brasil, tá? Se você quer modificar sua vida, se você quiser melhorar sua vida, faça isso. Não importa se você hoje é pobre ou rico, tá? Se você for rico, é mais fácil você sair daí. E se você for rico e achar, não, mas eu sou rico, eu acho que isso não vai interferir em nada. Olha, em vista do que vem acontecendo, mesmo os ricos, eu acho que você tem que repensar isso, tá? Mesmo se você tem grana. E, inclusive, se você começar a levantar, tem muito rico já caindo fora do Brasil. Você pode ver que tem muita gente famosa já picando a mula do Brasil, tá? Porque uma hora a casa vai cair. Uma hora, mesmo você tendo muito dinheiro no Brasil, a desvalorização do real está sendo tão absurda que o muito dinheiro que você tem, daqui a pouco não vai valer nada, tá? E ainda mais com essa história de Drex, vai chegar uma hora que você que tem muita grana, você vai ser tão controlado, né? Você pode, então vamos colocar assim, não é que você vai, mas você pode ser tão controlado que você não vai poder usar sua grana, tá? Você está esperando isso acontecer? Olha, se eu fosse você, eu eu olharia isso de uma forma mais próxima, mais de perto aí para tentar ver alternativas, tá? Porque isso pode acontecer, tá bom? É aquela história, macaco esperto e só larga um galho quando já está segurando o outro. Então, assim, arriscar, de repente, a sua vida financeira, sua saúde, sua liberdade em função de uma teimosia, eu acho que não vale a pena. E tem muita gente ainda que fala assim, não, mas o Brasil vai melhorar, eu acredito. Tá bom, se você acredita, então continua fazendo o que você acha melhor, tá? Mas a minha sugestão, se você quer ouvir minha sugestão, com experiência que eu vejo aqui na Suíça, é assim, a Suíça realmente eu vejo que é um país estável, um país seguro, e vai continuar desse jeito por muitos anos, tá? Então aqui eu consigo ter essa tranquilidade
mesmo de tendo uma guerra muito mais próxima do que vocês que estão aí no Brasil, rolando aqui perto, eu não tenho dúvida nenhuma que dificilmente acontecerá alguma coisa aqui, tá? Dificilmente vai acontecer alguma coisa aqui que vai respingar aqui na Suíça, tá? Então eu tô tranquilo. Agora, e aí no Brasil? Vocês estão longe de guerra, estão longe, ok, mas e a economia? E a violência, né? E a perda da liberdade gradual? Então, assim, reveja. Tá bom, pessoal? Então é esse vídeo que eu queria deixar para vocês. E para você que gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like e deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre esse vídeo mesmo. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até o próximo. Até mais.